Então, se a sua mãe é controladora, isso te incomoda, senão você não estaria vendo essa aula, não teria visto a aula 3. E uma coisa importante, se você tem dificuldades com qualquer pessoa controladora, você pode aprender com isso. Então, o que você pode aprender com isso? Quando o comportamento de alguém te incomoda, significa que esse mesmo comportamento você não se permite ter ele, por entender que é ruim. Só que quando você não se permite manifestar um comportamento por julgar ele como ruim, você não manifesta nem o positivo dele. Então, a pergunta é, qual é o positivo de alguém que é controlador? A pessoa controladora, ela impõe a vontade dela. Geralmente, quem se incomoda com as pessoas controladoras tem a forma de ser complementar, que é a pessoa que evita se impor, evita dizer para os outros o que fazer. Quando você exclui a maneira de ser controladora, você não entende o que está por trás dela. E o que está por trás dela tem a ver com a sua autoexpressão, com dizer e expressar o que você sente, com fazer valer a sua vontade, e que é algo importante. Faz sentido até aqui? E o que você está achando dessa abordagem, desse olhar que eu trago? O olhar que eu trago tem a ver com uma forma prática de levar para a vida a constelação familiar, ou seja, você entende as ordens do amor e já entende como ela funciona nas relações. Quando as ordens do amor não são respeitadas, isso gera mal-estar. Então, eu recapitulei, comentei sobre a aula 1, falta de tempo, a aula 2, apego ao ex, e a aula 3, como lidar com a mãe controladora. Nesse momento, eu vou fazer uma pergunta, e aí essa pergunta vai ser respondida por quem está e por quem estiver vendo depois. Quem não pôde ver, depois, deixa eu ver a mensagem. Flávio escreveu, como a constelação ajudar a um controlador? Então, vou responder. Obrigado pela pergunta, Flávio. A pergunta do Flávio, como a constelação ajudar a um controlador? Então, o controlador, se ele quiser mudar como a maneira de ser, geralmente quem controla acaba também sofrendo. O controlador tende a, vamos dizer, incomodar algumas pessoas que querem liberdade. Mas quem controla se depara com a impossibilidade de controlar tudo. Então, quem é controlador acaba sofrendo de ansiedade. Ou sofre de mal-estar, porque não dá para controlar tudo. O primeiro passo para mudar, ou seja, a constelação vai ajudar porque o olhar dela é de aceitação. Então, a maneira de ser controlador também precisa de aceitação. Então, se você, Flávio, é controlador, por exemplo, é importante, primeiro, aceitar que você é assim, se é o seu caso. Depois, o que está por trás da necessidade de controlar? Então, a constelação familiar sempre traz esse olhar. O que está por trás? Pode ser que você seja controlador porque os seus pais foram, ou o seu pai ou a sua mãe foram controladores. Só que sou o oposto, sou um dependente. É interessante, obrigado por comentar, Flávio. É interessante que, se observar, as pessoas controladoras se combinam, formam relacionamento com pessoas que são complementares. Dificilmente, não que seja impossível, mas duas pessoas controladoras vão ter mais dificuldade de se relacionar. Por quê? Porque imagina como que é um tentando controlar o outro. Então, uma pessoa controladora normalmente costuma ter uma personalidade forte e impositiva. Uma pessoa que é o contrário de controlador, que no caso seria dependente, né, vai, de alguma forma, se adaptar mais e aceitar o controle que a outra pessoa exerce, né? Então, o dependente precisa aprender a se permitir a ser mais controlador.
E o controlador precisa aprender a ser mais dependente. Faz sentido? Eu vou explicar melhor. Quando eu falo controlador, eu estou olhando para o que está por trás. Então, uma pessoa controladora é uma pessoa que, de alguma forma, se impõe. Então, é mais impositiva, é mais assertiva também. Então, o positivo da manifestação, que é o controle, é que a pessoa se faz ser vista, faz a vontade valer. O outro lado, o dependente. O dependente, ele é uma personalidade que tem mais consideração pelos outros, por isso se adapta mais. Qual é o positivo disso? O positivo é que a gente precisa das duas coisas. Todo mundo precisa ter o lado controlador e o lado dependente. Senão a gente não se relaciona nem com a gente mesmo. Porque o controlador, normalmente, tem dificuldade com a vulnerabilidade. Ou seja, tem dificuldade de entrar em contato com as próprias emoções, normalmente. O dependente tende a ser mais emocional, mais emotivo. De alguma forma, teria mais facilidade de lidar com a vulnerabilidade, com as emoções. Eu estou falando de tendências. Então, é o que se observa normalmente. Mas pode acontecer o contrário. Por isso que cada constelação traz um olhar diferente. A constelação traz o que está presente no momento. E é isso que se olha. Então, por trás da postura de controlador está a autenticidade. Está como dizer, parece que é confiança, né? Mas vou colocar como autenticidade. Vou colocar aqui, por trás da postura controladora, tem uma pessoa que se impõe. Então, vamos colocar isso como o se impor. Por trás da postura de dependente, que é o complementar, né? Controlador complementar, então, autenticidade e consideração. Então, o controlador, de alguma forma, mostra mais autenticidade, o dependente mostra mais consideração. Só que isso, em duas pessoas diferentes, são polaridades. O que é importante entender? As polaridades precisam se complementar, porque a gente tem um dentro da gente. O dependente também é controlador, isso é interessante, só que ele controla de uma forma diferente. Então, todo mundo, qualquer pessoa, tem o lado controlador e tem o lado dependente. A questão é qual você mostra mais. Qual você, de alguma forma, foi mais recompensado ao mostrar. Então, por exemplo, alguém mais dependente pode ter tido um pai ou uma mãe controlador autoritário. E aí se adaptou a eles sendo mais dependente. Né? Porque o que o controlador quer ou busca muitas vezes? Pessoas dependentes em volta, que vão depender das decisões que o controlador... Ser controlador quer dizer decidir, né? E aí o controlador precisa de pessoas dependentes em volta, porque senão ele decide só para ele. Ou se dois controladores estiverem juntos, cada um vai decidir caminhos diferentes. E daí não, vamos dizer, a relação não dura muito tempo. A não ser que tenha-se flexibilidade. Por isso que é importante os dois traços. É importante vamos dizer, a postura controladora, que é da independência, e a postura da dependência, que é da consideração. Faz sentido?